achei. Diz assim: os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também o porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Diga assim comigo: e crescemos nesta terra. Isso, amém. Podem se assentar. Eu peço os irmãos, tá? Porque eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, comigo nunca aconteceu. Eu não consigo sacar nada no banco sem depositar. Você consegue sacar se a gente depositar. Então eu preciso que os irmãos prestem bastante atenção, tá? Fique bem à vontade, preste bastante atenção, evitar qualquer movimento para que eu possa, não vou tomar muito tempo, mas eu queria trazer aquilo que Deus ele colocou no meu coração ainda na tarde desse dia, a respeito daquilo que está inserido aqui na própria palavra do Senhor. Dentro de uma visão bíblica, nós estamos diante de um contexto relacionado a uma ideia de poços, porque quando nós falamos de poços aqui, nós observamos que em diversas as vezes, é claro que a Bíblia em um modo geral vai falar de poços e poços e poços, só que o livro de Gênesis é o livro que mais relaciona a questão de poços. E aí dá para se compreender, porque no Oriente não é como acontece aqui. Como por exemplo, nós precisamos cavar um poço em um lugar que tem dificuldade de água, e aí há uma necessidade de cavar o poço. O Oriente Médio, que está dentro do contexto aqui, há uma dificuldade até mesmo de chuva. Então ter um poço é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de bênção quem tem poço. Então na maioria dos casos, eles cavavam os poços, porque era sinônimo de prosperidade. Quem tinha o seu poço, mantinha o seu poço ali, porque era sinônimo de prosperidade. E aí nós vamos ver relacionado ao contexto, e é interessante, porque aqui no texto do capítulo 26 do Gênesis, está relacionando a Isaac. Isaac é o filho de Abraão, e esse filho de Abraão vai dar uma continuidade a um fator que está relacionado à vida do seu pai, porque no capítulo de número 21, quem vai cavar os poços é Abraão e não Isaac. Na verdade, quando Abraão cava esse poço, está dentro do contexto do capítulo de número 21, que Abraão está em Berseba. Berseba é um cenário que é um lugar deserto, e há um cenário em Berseba relacionado a Agar em Berseba, uma mulher que ela foi despedida com o seu filho, e quando ela vai tramitar pelo deserto de Berseba com Ismael, o texto vai deixar bem claro que a água que Abraão havia dado para ela vai se acabar no meio do deserto de Berseba. O pão também vai dar um andamento de se acabar, e aí ela tem a leve impressão que ela vai morrer, e o menino também ele vai morrer. E para que ela não veja isso suceder na vida dela, e principalmente na vida do filho, que era Ismael, o filho que ela tanto amava, ela vai colocar o filho, segundo o texto diz, debaixo de uma árvore. E estando debaixo de uma árvore, ela vai se afastar em uma distância de um tiro de arco, para não ver o menino morrer. Mas enquanto o menino está clamando embaixo da árvore, a Bíblia diz que no cenário vai aparecer um anjo, e esse anjo vai fazer uma pergunta para Agar: o que tu tens, Agar? O menino não vai morrer em decorrência de uma promessa que Deus tinha na vida de Ismael.
em gesto contínuo, o anjo vai deixar uma coisa clara. E aí que eu acho interessante, porque o anjo ele vai tocar na visão de Agar. Tocando na visão de Agar, Agar vai ver um poço, e esse poço vai ceder água para Agar, que estava no meio do deserto. Então esse poço ele vai ficar em evidência, porque é um poço que vai ser mostrado no meio do deserto. Eu não sei a dificuldade dos desertos da vida que você tem passado, mas nesta noite Deus não vai cavar poço para você. Deus, essa noite, Ele vai abrir os seus olhos e tu verás a providência de Deus no meio do deserto. Aleluia. Em Beceba, Abraão ele vai cavar poços, e é um território que é um território dos filisteus. Preciso que vocês prestem atenção, que talvez eu vou contrariar algumas coisas aqui, mas é por evidência da Bíblia. No final vocês vão entender muito bem. No território, Abraão ele vai cavar alguns poços, e é interessante que vai haver uma contenda dos filisteus com Abraão. E aí Abraão vai contar de fazer uma aliança. Só que essa aliança que Abraão vai fazer, Abraão ele vai deixar uma coisa bem clara. Em Gênesis capítulo 21, verso de número 30 ao 31. Ele vai separar 7 cordeiras, e ele vai dizer a Elimeleque: essas 7 cordeiras é exatamente para vocês nunca se esquecer que o poço ele foi cavado por mim. As 7 cordeiras está evidenciando, porque o número 7 na Bíblia está falando em uma perfeição plena. Abraão está dizendo: existe uma aliança neste lugar, e essa aliança é uma aliança perfeita na parte de Deus. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. E daí ele cava os poços e faz uma aliança com os filisteus. Essa aliança, quando se é feita, as alianças bíblicas, ela não pode ser quebrada em evidência nenhuma. Os poços foram cavados, a aliança foi estabelecida, e o texto diz que eles viveram bem no decorrer do tempo. Mas o tempo se passou até que Isaac ele vai entrar em evidência no capítulo de número 26. E para onde Isaac vai? Isaac ele vai para o território de Gerar, que era no tempo que Isaac estava ali, um território que estava associado aos filisteus. Mas ele tem uma palavra de Deus para a vida dele. Deus vai dizer: eu vou lhe abençoar. Oh, glória! Em terra estranha, Deus está dizendo que iria abençoar Isaac. Aí eu quero abrir um parênteses esta noite para dizer uma coisa para vocês e já profetizar. Lugar independe. Deus não precisa de lugar para nos abençoar, porque Ele, o Senhor, é o dono da bênção. E quantos acreditam, levanta a sua mão e glorifica. Existe uma turma que quer montar cenário, pastor. Deus não precisa de cenário. Existe uma turma que acha que o vento tem que soprar ao favor. Deus não precisa que vento sopre ao favor. A glória, o poder vai ser dele. Independe o lugar, independe o momento. Se Deus diz que vai lhe abençoar, Ele vai. Se Deus diz que vai abençoar, Ele vai. Pastor, estou num lugar que é um lugar difícil. Se Ele diz que vai lhe abençoar, fique tranquilo, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. E quantos glorificam a Ele nessa hora? Aí o texto vai dizer que Isaac crescia em bênção, crescia no território da bênção. Aimeleque, que não é o mesmo Aimeleque que conversa com Abraão, ele vem novamente a Isaac e começa, que me parece que vai começar uma contenda. Por quê? Porque ele está prosperando em terra estranha. Quem é abençoado incomoda quem não é.
Amém? Você quer arrumar alguns problemas? Você recebe a bênção de Deus. Que tem pessoas que você nem imaginava que era o seu inimigo, vai se levantar contra você. Por quê? Porque existe uma bênção de Deus sobre a sua vida. E aí os filisteus se levantaram. Deus já estava abençoando Isaac de uma maneira extraordinária, sem precisar dos poços. Diga assim: Deus estava abençoando sem precisar dos poços. Porque Deus não precisa de sistema para nós abençoar. Só que ele estava sendo abençoado no território, e era um território de bênção. Agora ele vai ir para um lugar que é um lugar que não tem nada, basicamente. E o que vai vir na mente de Isaac? Ele vai desentulhar os poços. Só estou introduzindo. Amém? Ele vai desentulhar os poços. Imagine o nome do primeiro poço que ele vai desentulhar. Você está com sua Bíblia aberta? Olhe para ela. Verso de número 20. Ezequiel, diga Ezequiel. Diga Ezequiel. Esse primeiro poço aqui tem o nome de contenda. Nossa, está fechado? Deixa fechar. Deus está abençoando, ele diz: eu preciso desentulhar os poços. O primeiro que ele vai desentulhar, o nome do poço é contenda. Porque quando ele mete a mão para tirar o entulho, a contenda se alarmou de novo. Porque o que nos impede de ser abençoado é contenda. E aí não pode acontecer contenda no meio do povo de Deus. Nós temos que entender que nós somos irmãos e não podemos contender um contra o outro. A nossa luta não está no nível físico da carne, a nossa luta está no nível espiritual. Nós lutamos contra Satanás e não contra a enfermidade. Em Juízes capítulo de número 6 aparece um homem por nome de Gideão. Por que Gideão aparece? Por causa dos midianitas, que eram descendentes de Midian. O nome Midian quer dizer contenda. E aí quando Israel plantava, a contenda vinha e tirava o que Israel plantava. A contenda vinha e tirava, de modo que Israel ia empobrecendo. A contenda vinha e tirava. E Deus disse: não pode ficar assim. Eu tenho que levantar um homem. Qual o nome do homem? Gideão. O nome Gideão quer dizer cortar. Tem alguém aqui com o som de Gideão aqui? Tem alguém aqui com o som de Gideão? Faz assim com o seu dedo. Vamos cortar esta noite a contenda. Esse laço da contenda a gente vai cortar esta noite, porque a gente quer a bênção de Deus. Quantos esta noite quer a bênção de Deus? Levanta a sua mão direita para o céu e glorifica aquele que é digno. Tem uma coisa interessante da Bíblia, pastor, o senhor sabe disso? Em Gênesis capítulo de número 38, uma história que vai aparecer no meio, e essa história é de Judá e Tamar. Só que é interessante a história. Não vim aqui pregar sobre Judá e Tamar, mas vim pregar sobre Tamar gestante. Ela está gestante e são gêmeos que estão no ventre. Diga: gêmeos que estão no ventre. Isso. É interessante que os gêmeos estão no ventre. Só que um quer sair primeiro do que o outro. Amém? E eu achei fantástico aqui que um tão somente levou a mão para fora. Esse é inteligente, porque ele levou só a mão para fora. Quando levou, a parteira pegou um fio carmesim que é vermelho, cor de sangue, e atou no dedo do garoto. O garoto voltou com a mão de novo. Aí o outro que era contendendo saiu na frente. O outro que não queria contenda só colocou o dedo no sangue. Ele voltou e não se preocupou, porque contendeiro quer briga. Quem não é contendeiro fica na posição e espera a bênção. Espera a bênção de Deus chegar. Esta noite eu vim aqui lhe fazer uma pergunta: qual poço você quer desentulhar? É o poço da contenda? Mantenha
Ezequiel, diga Ezequiel. Eu prego assim devagar, irmãos, tá? Para mim não soar muito. Diga Ezequiel. O segundo é Sitna. Diga o segundo. Sitna. E quer dizer o quê? Inimizade. Meu Deus. Primeiro contenda, o segundo inimizade. O diabo quer colocar inimizade entre os irmãos. Quando Isaac meteu a mão no segundo, olha, inimizade. Mas peraí, Abraão já tinha feito uma amizade. Abraão já tinha feito uma aliança. Agora quando Isaac abre o poço, tenta desentulhar, a inimizade começa novamente. Porque ele começa a dizer, não pode fazer isso, não pode. Então eu vou ficar de biquinho contigo. Não tem como fazer isso. Deus está na casa. Toda inimizade esta noite vai cair por terra. O diabo quer tornar a igreja, é uma igreja dentro da igreja separada, um irmão do outro. Mas esta noite todos nós, além de sermos amigos, nós somos abençoados por Deus. Levanta a sua mão e glorifica e exalta. Glória a Deus. Vira para quem está do seu lado, se machucar ele, segura na mão, diga assim, eu sou seu amigo. Diga assim, essa palavra, inimizade, é Sitna, vem de inimigo e está relacionado com Satanás. O nosso inimigo é Satanás e ele já saiu, porque a vitória lhe pertence nesta noite. Levanta a sua mão para o céu e glorifica. Não é o seu vizinho que é seu inimigo. Meu Deus. Do lado da casa da minha mãe, onde eu morava, tem um terreiro de macumba. Eu morava lá, agora eu estou morando em Fazendinha. E eles, até hoje, estão lá no mesmo lugar. E no quintal do lado é o quintal onde eu morava, na frente da casa da minha mãe. Eles faziam o trabalho deles lá, pronto. Mas eu nunca tive inimizade com eles. Eu tenho inimizade com quem usa eles. Meu problema é com Satanás e não com o ser humano. Seu problema é com Satanás e não com o vizinho da sua direita e nem da sua esquerda. Seu problema não é com o seu patrão, porque o seu patrão gosta de você. O problema é quem usa ele de vez em quando para lhe perseguir. E esta noite ele vai cair por terra, Satanás vai cair por terra, porque Deus já garantiu a sua vitória. Mantenha a contenda, o poço da contenda coberto, e mantenha também o poço da inimizade coberto. Agora nós vamos abrir o terceiro poço. Que é aqui que eu começo a pregar. Aí você abre o terceiro poço. Qual é o terceiro poço? Reobote. Diga Reobote. Diga Reobote. O que Deus está mostrando aqui? Vocês vão ver que no capítulo 26 Deus só fala com Isaac no início, não fala mais. Vocês não vão ver Isaac fazendo culto e nem levantando altar. Só vai ver ele tentando abrir os poços. Mas quando ele percebe Reobote, que é crescimento, aí Deus vai aparecer para ele. O que Deus quer de nós é que a gente cresça. Glória. Eu vim aqui falar de crescimento, porque para se atingir a bênção de Deus, nós precisamos crescer. Deus está dizendo, abra Reobote, cresça, porque se você crescer, tu serás abençoado. E quantos querem ser abençoados, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Aleluia! Glória a Deus. José vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele casa dentro do Egito. Quando ele casou, ele vai ter 2 filhos. Um filho por nome de Manassés, diga Manassés. E o outro Efraim. Enquanto não nasceu Manassés, Deus não deixou os irmãos de José chegar no Egito.
Porque o nome Manassés quer dizer Deus me fez esquecer o que os meus irmãos fizeram comigo em casa. Oh, glória! Oh, glória! Deus me fez esquecer quem pisou no meu calo. Deus me fez esquecer quem me caluniou. Deus me fez esquecer quem me deu uma facada pelas costas, falou mal de mim. Deus vai fazer você esquecer. Essa mão direita, essa mão. Glorifica o nome do Senhor. É interessante porque o primeiro Manassés, diga Manassés. O segundo Efraim. Ele coloca primeiro Manassés. Deus me fez esquecer. Quando colocou o nome Efraim, ele estava dizendo: Deus me fez crescer. Eu não cresço enquanto eu não me esquecer. Eu não cresço enquanto eu não tiver amizade. Enquanto a contenda não sair, eu não cresço. Levanta a sua mão e glorifica. Fala, Deus. Meu Deus, eu estou sendo aí. Depois quando chegar na hora, você puxa. Diga crescimento. Diga crescimento. Você sabe por que você se cansa? Sabe por que você se cansa? Nós precisamos aprender com José. Diga, eu preciso aprender com José. Isso, aí vocês vão aprender com José. Ele colocou o nome do filho dele Manassés e o outro Efraim, e ele relaciona Efraim como Deus me fez crescer. Diga, Deus me fez crescer. Aí você vai entender o porquê que você se cansa. Quando Jacó ele foi abençoar José, ele abençoou 12 filhos, mas ele tinha que abençoar José. Quando ele colocou a mão sobre a cabeça de José, em Gênesis capítulo de número 49, ele vai dizer para José: José, tu és um ramo frutífero. Segura, por você da glória. Você se cansa. Tu és um ramo frutífero, plantado junto a ribeiros de água. Glória. Amém? Diga, ramo frutífero, plantado. Diga, plantado em ribeiros de águas. Diga, em ribeiros de águas. Sabe por que José não se cansava? Porque todo ramo que é plantado em ribeiros de água, ele cresce. Muro que está no seu caminho não é para você derrubar muro, é para poder você crescer. Quando você cresce, você vai além do muro, passa por cima. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui para vocês. Minha esposa ama planta. Eu gosto pouco, mas toda mulher gosta de planta. Eu gosto pouco de planta. E aí o quintal eu cheio de planta. Só que eu vi uma coisa interessante. Por quê? Porque tem um muro que divide a casa do lado da minha casa. E o vizinho plantou junto do muro dele um pé de manga. Aí o pé de manga ele foi crescendo. Vocês sabem que deu manga? Só que eu achei interessante uma coisa: os galhos foram além do muro e começaram a passar para o lado da minha casa. Não tão somente o vizinho chupou manga do pé que ele plantou, como também eu do outro lado. Só pelo crescimento. Só pelo crescimento. Cata pelo menos 3 irmãos aí e coloca a mão sobre ele e diga: tu és abençoado, tu és abençoado pelo meu crescimento, tu és abençoado. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Você pode adorar. Vou lhe dar um segundo para você adorar Deus. Só pelo crescimento, só pelo crescimento, só pelo crescimento, só pelo crescimento, só pelo crescimento.
quando Salomão disse assim: olha, a corrida não é de quem corre. Salomão disse: a corrida não é de quem corre, é de quem chega. Porque quem corre se cansa, mas quem chega porque amadureceu. Deus quer que tu cresça esta noite. Você está fazendo força contra a mulher muralha. Não precisa fazer, é só crescer, é só crescer, é só crescer, é só crescer. O âmbito de Deus é crescimento. No terceiro dia, Deus ele vai criar, porque ele continua criando. No terceiro dia, no livro dos Gênesis, Deus ele vai continuar criando. Diga: Deus, ele vai continuar criando. Aí ele vai criar a relva verde. Relva não tem semente nem fruto. Relva não tem semente nem fruto. Segundo, ele vai criar o arbusto. Arbusto tem semente, mas não tem fruto. Terceiro estágio, árvore. Árvore tem semente e também tem fruto. Talvez alguém esteja na condição de relva. E a gente quer colocar como árvore. Espera chegar no arbusto até chegar na árvore. Deus trabalha com estágio. Deus não trabalha com correria, mas é com estágio. São 45 anos de idade e 45 anos que eu me entendo. Sirvo a Deus. E tem pessoa que se gloria porque eu vim lá de fora. O que é seu testemunho? Não quero saber dele, mas eu dou graças a Deus que eu não vim lá de fora. Eu vim de um lar evangélico, já vi basicamente quase que de tudo. Essas costas já pagam muita para me crescer. É por isso que eu estou aqui esta noite para dizer para você: o crescimento é necessário. Crente, ele não foi feito para estar se lamentando, dizendo eu vou parar. Cresça, seja árvore, seja árvore, seja árvore. Se eu não crescer, Deus está dizendo: rebote, amplia, cresça. Aí sabe onde que ele foi parar? Porque eu preciso terminar. Sabe onde que ele foi parar? Perceba, diga perceba. Diga perceba. Poço do juramento. Diga poço do juramento. Só porque ele se manteve. Porque quando ele abriu o rebote, aí os filisteus não fizeram mais briga com ele. Oh, glória! Deus é muito bom, é uma maravilha. Quando ele abre o poço certo, resolveu o problema. Aí ele vai para Berseba, poço do jurar. Olha o que Deus está fazendo na história. Deus trouxe ele para Berseba, por quê? Porque foi em Berseba que Abraão fez uma aliança. Foi em Berseba que Abraão decretou: a partir de hoje não terá mais inimizade e nem contenda. Foi em Berseba que Abraão disse: eu sou maduro e vocês são também. Nós vamos manter a aliança. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui nesta noite. Qual estágio que você quer estar? Você cresceu? Quantos cresceram aí? Levanta a sua mão e glorifica e exalta. Aleluia. Ezequiel 47. O que eu disse? Não ouvi. O que eu disse? Ezequiel 47. O anjo pegou um cordel de medir, pulou dentro da água e mediu 1000 côvados e disse assim: vem. Aí o profeta vai e parou. Cadê a água? Onde está? A água está aqui, ó, no tornozelo. Só que a gente pensa que quando a água está no tornozelo, a gente já está pronto.
Já estamos com avivamento já no tornozelo, mas é só no tornozelo. Vai ficar aí, Ezequiel. Vou medir mais 1000 côvados. Mediu mais 1000 côvados. Aí ele foi, aí andou, as águas estão dando no joelho. Vai ficar aí? Mediu mais 1000 côvados e se vem agora. Aí ele vai. Aí ele chegou no terceiro estágio. Por quê? Porque não tinha como passar se não mergulhasse. Vou dizer de novo. Não tinha como passar se não mergulhasse. E quando ele mergulhou, sabe o que ele viu? Águas que saram, a bênção. As águas estavam saindo por debaixo dos umbrais da porta, e aonde a água passava, sarava. Deus quer te levar no terceiro estágio esta noite, o estágio da maturidade, do crescimento. Sabe para quê? Para quando você sair daqui, tu sair com a tua bênção, tu sair com a sua vitória. Quantos esta noite querem de Deus? Glorifica, 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 glorifica. Oh, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Chegamos em Beceba. Quando chega em Beceba, Deus apareceu. Diga quando chegou. Não, diga quando chegou. Quando chegou. Oh, que saudade de Deus. Tem hora na vida que a gente anda só com aquela manifestação, mas não sente Deus totalmente. E a gente vai levando a vida pensando que está tudo ok, que está tudo bacana, né? Fala em mistério de vez em quando, né? Tem muito tempo que não fala. Aí você tem um avivamento, fala em mistério, se não tem também não fala. Em casa, quando dobra o joelho, não consegue falar. Quando vem para a igreja, fala. É estranho, por quê? Porque Isaac estava assim, de vez em quando falava, de vez em quando não. Mas quando ele chega em Beceba, aí Deus aparece para ele. Vou dizer de novo, Deus aparece para ele. Aí Deus vai dizer: Isaac, eu sou o Deus do teu pai Abraão. Eu sou o Deus do teu pai. Aí Deus está levando, ela está dizendo para ele: olha, Abraão não precisou de metodologia para receber bênção. Eu simplesmente o abençoei. Deus simplesmente abençoou você. Deus simplesmente abençoou você. Tem dois termos que o hebraico usa para bênção. O primeiro termo é brahá, diga brahá. Poder e autoridade para prosperar. Diga brahá. Poder e autoridade para prosperar. O segundo termo é brehá, que quer dizer de joelhos. Eu só tenho a autoridade e poder para prosperar quando eu me coloco de joelhos no chão, reconhecendo a grandeza, a autoridade e o poder de Deus. Aí eu libero esta noite a palavra de bênção sobre a tua vida. Levanta a sua mão e glorifica o nome. Glória, glória, aleluia. Glória ao Senhor, glória. Jacó era um cara que queria a bênção. Diga comigo, Jacó era o camarada que queria a bênção. Desde tudo para conquistar a bênção. Pulou para cá, pulou para lá, até que ele entra no Val do Jaboque. Glória. Quando ele chega no Val do Jaboque, antes que a alva se subisse, apareceu um varão e ele começa a lutar com o varão. E era luta mesmo. Era uma luta mesmo, bem agressiva. Ele luta para cá, luta para lá. E aí o varão olha para ele e diz uma coisa para ele: me solta, rapaz. Você soltava? Sim ou não? Você soltava? Sim ou não? Quem veio buscar uma bênção aqui essa noite? Então não solte enquanto você não receber. Continue pedindo, porque o culto ainda não acabou. Continue pedindo enquanto você não recebeu, você não solte. Mas aprenda aqui uma coisa. Aí papai de Cauã diz assim: rapaz, não tem como, você tem que me soltar. A alva está subindo, me solte. Jacó disse: não. A condição para me te soltar é a bênção. E
Você quer satisfazer quem quer uma bênção, só dizer, tu estás abençoado. É ou não é? É ou não é? Só que aqui tem uma vertente diferente. Porque era simplesmente o anjo dizer assim, seja abençoado. Ele não disse isso. Ele perguntou, qual é o seu nome? Segura aí, porque não sei se eu volto mais não. Segura aí. O anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? Nome? Mas eu quero bênção. Qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Jacó. É Jacó? Por que o anjo pergunta a ele o nome? Porque Jacó já era abençoado. Só que ele não tomava posse da bênção porque ele não mudou a vida. Ele vivia da mesma maneira que ele era engano. Porque ele foi abençoado desde o ventre. Mas ele não tomava posse da bênção porque ele vivia uma vida irregular. A gente vive vida irregular e quer receber bênção de Deus e não vai receber. Aí o outro está dizendo, vou eu mexer na sua identidade. Você não serás mais Jacó, mas tu serás Israel. Só precisa mudar identidade. Pastor, mas eu estou fazendo a campanha, só precisa mudar identidade, porque a bênção está sobre a tua vida. Cadê você? Levanta a sua mão e glorifica e exalta o nome do Senhor. Cadê você que dá glória? Cadê você que louva? Cadê você que exalta? Crescimento para a bênção. Crescimento para a bênção. Mudanças para ser abençoado. Crescimento para a bênção. Aí o anjo vai fazer com Jacó o quê? Vou mudar o seu nome, eu vou mexer na sua estrutura. O cara está agarrado com o anjo. O anjo vai pressionar o seu quadril. Quando pressiona o quadril, vai romper a juntura da coxa. Quando rompe a juntura da coxa, aí Jacó fica para um lado menor. Aí ele vai cair para um lado. Quando ele cai, ele solta o anjo. Aí o anjo sobe. Quando ele vai dar o primeiro passo, ele vê que ele não é mais a mesma pessoa. Meu Deus. Ele vai ver que ele não é mais a mesma pessoa. Cadê a pessoa que Deus esta noite quer liberar a bênção? Levanta a sua mão para o céu. Cadê a pessoa que Deus esta noite quer liberar a bênção? Balança a sua mão e diga, eu serei abençoado por Deus. Cadê o guitarrista, por favor? Digo, o crescimento é constante. Porque esse crescimento, ele só para. Imagine, quando eu chegar lá. Ela diz de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Vai crescendo, vai crescendo. E cada dia que eu cresço, eu sou abençoado. E cada dia que eu cresço, eu tomo posse da vitória. Cadê você esta noite que vai abrir o pote da sua vida e vai crescer? Aquele que diz, eu não sou daqui. Você coloca de pé em nome de Jesus. Cadê quem canta? Eu não sou daqui. Para casa voltarei. Cadê quem canta? Vem cá. Se você pode, se segura na mão da pessoa que está do seu lado aí. Diga assim, eu vou abrir o pote esta noite e vou crescer para tomar posse da minha vitória. Diga, eu vou crescer para ser abençoado. Eu vou crescer para ver Deus. Eu vou crescer para Deus operar na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu vou crescer para viver o melhor de Deus. Quantos esta noite abre a tua boca? Alabação de calaceminácia, alabambrim de calamaçuinessácia. Ó Deus querido, eu te glorifico nesta noite, nesta noite. A
tua igreja louva a ti, Senhor querido, neste lugar. Nós exaltamos o teu nome aqui na terra, Deus. E vamos fazer conforme é no céu, porque a tua glória está nessa casa, Deus. Só existe crentes maduros esta noite aqui, que estão dispostos a vivenciar o melhor que o Senhor tem esta noite. Espírito Santo, vai liberando, vai liberando, vai liberando, vai liberando, vai liberando. Abra a tua boca, vai glorificando, vai glorificando, vai sendo edificado. Quem é batizado do Espírito Santo, abre a tua boca, vai ministrando com Deus. Deus está na casa. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Diante da